Galera, vocês sabem a diferença de um projeto comum para um projeto de alto padrão? Então vem com a gente porque a gente listou 6 itens para você conseguir projetar um apartamento ou uma casa de alto padrão. Bom, pessoal, meu nome é Joana Bronze, esse é o meu sócio Pedro Axiotis e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre arquitetura de alto padrão, ou uma arquitetura mais sofisticada, melhor dizendo, né? Então, quando a gente fala de arquitetura de alto padrão, uma arquitetura sofisticada, o que vem na cabeça? Para a maioria das pessoas, vem uma coisa muito cara, né? E não é só sobre isso, né? Sim, normalmente é uma arquitetura mais cara, mas é uma arquitetura de muitos detalhes também, tá? Então, a gente está aqui nesse vídeo para falar sobre isso, a gente vai listar alguns itens falando sobre como você colocar em prática esses detalhes que vão deixar sua casa em alto padrão. É isso, é uma arquitetura que às vezes ela tem um olhar mais crítico para algumas coisas, né? Então, as pessoas elas tendem a querer utilizar materiais que às vezes não são materiais com uma experiência sensorial legal. Inclusive, a gente fez um vídeo excelente falando sobre vários tipos de materiais e vários tópicos e itens que as pessoas acreditam ser de alto padrão, mas que na verdade não são. A gente vai deixar esse vídeo aqui em cima nesse card, se você quiser assistir, vai lá, porque nesse vídeo a gente falou de coisas que não são alto padrão e nesse vídeo a gente vai falar de coisas que são alto padrão, que são sofisticadas, uma boa arquitetura, como a gente enxerga todos esses elementos, tá? E nesse vídeo a gente já falou também sobre o que é alto padrão e às vezes não tão caro. Então, alto padrão não está tão relacionado a ter dinheiro ou não. Mas, gente, antes da gente começar a falar, é muito importante vocês curtirem, se inscreverem no canal, porque assim, isso motiva muito a gente a fazer novos vídeos. Então deixa aqui sugestão também, porque às vezes a gente não tem aqui uma ideia, né? E você tem, então deixa aqui uma ideia pra gente fazer novos vídeos. E é isso que motiva a gente aqui, né? É ver que vocês estão gostando, é ver o engajamento de vocês. Então ativa o sininho também para vocês serem lembrados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, então vamos lá, sem mais delongas, eu tô com a minha folha aqui e a gente vai listar 6 itens que a gente acredita que são itens que a gente sempre implementa em obras de alto padrão, tá? E para começar, a gente tem o item número 1, que a gente vai falar sobre materiais naturais. Eu acho que esse é o principal elemento, né, o principal assunto quando a gente fala de uma arquitetura de alto padrão, né? A gente falou, né, que uma arquitetura de alto padrão, ela tem um olhar crítico, né? Óbvio, a gente vai falar de detalhamento, vai falar sobre diversas outras coisas, mas existe uma coisa no mercado que é sempre tentar utilizar materiais que imitam mármore, materiais que imitam a madeira, materiais que tentam ser uma coisa que ela não é, né? A gente falou muito nesse vídeo que a gente deixou no card sobre a questão do toque, da questão sensorial, de uma madeira, do material natural, ela tem uma certa temperatura que o material que imita ele não vai ter. O material que imita ele vai ser sempre um pouco mais frio, mais liso, né? Ele não vai ter aquela experiência, ele descaracteriza, toque, né, todo o material natural. Então não é Exatamente. agradável, né? Você tenta ser aquilo, mas você não consegue. Você só consegue pela estética, que hoje em dia já tem materiais que imitam, que realmente, esteticamente, muito parecido. Mas quando você vai ver o toque, né, A própria densidade mesmo do material, né? Às vezes você está falando de uma madeira, você está falando de um porcelanato, o porcelanato ele é extremamente duro, né? E a madeira você sente que ela tem uma certa maciez, o toque é diferente, é nítido quando você toca no material que não é o material, né? E às vezes, vou até dar um exemplo, né? Você vê aquelas casas em Trancoso, né? Lindas, maravilhosas, casarão. Gente, às vezes a casa é simples, é tão básica, ela só usa materiais naturais. Então, às vezes tem um piso de concretão e uma parede branca com uma textura que às vezes não tá nem amassada, ela tá direto na textura, não tem rodapé, às vezes, mas ela usa cama de madeira, a mesa lateral de madeira, né? Então, ela às vezes deixa um teto ali de lambria com madeira aparente. Então, só isso já dá, assim, uma elegância para casa, né? Isso se reflete também no próprio conforto da casa, né? Você vai ter uma casa realmente, a gente costuma brincar e implementar nos nossos projetos, que o que dá graça ao projeto, que traz um valor e tudo mais, é a gente trabalhar as diferentes texturas.
E quando você trabalha com materiais que não são materiais naturais, a gente tem aquela textura sempre muito lisa, né? Tudo muito dura, muito rígida, dura, né? rígida, são materiais duros, exatamente. E aí quando a gente usa materiais que são realmente da natureza, a gente vai ter essa brincadeira, né? Esse contraste entre texturas que é super interessante. E quando você anda mesmo na natureza, né? Você sente a terra, você sente a grama, o verde, você sente, né? Várias sensações diferentes, que ali é um ambiente que você está se sentindo confortável, em paz. Então isso é muito importante a gente trazer para casa também. Exato. E outro item importantíssimo quando a gente fala de materiais naturais é a questão da atemporalidade. Quando você usa materiais que vêm da natureza, então a gente fala de madeira, de concreto, esses materiais eles vão envelhecer com muito mais dignidade, eles vão durar durante muito mais tempo, né? Então, quando a gente projeta uma casa, a gente quer ficar com aquela casa ali durante anos, né? A gente não quer fazer uma obra porque daqui a 5, 6 anos esse material vai estar velho, a gente vai ter que fazer uma manutenção, etc. Então, se você quer ter realmente uma casa que ela é atemporal, que ela vai envelhecer ali ao longo do tempo super bem, a gente precisa pensar sempre em materiais naturais. Item número 2, perfis. Vamos falar disso. Nossa, perfil a gente usa pela casa inteira, né? E assim, também eu acho que o perfil, ele é considerado um elemento para você conseguir ter um resultado de alto padrão, mas não é para você também tacar perfil para todo lado, você tem que saber usar, né? Exato. É quando você tem uma diferença de material, é quando você precisa ter ali um elemento para que aquela parede não trinque, né, com o tempo. Então, assim, quando você... É acabamento, né? Então, quando você vê que você tem uma arquitetura... outro dia eu entrei numa casa que ela tinha ali um rodapé de porcelanato embutido, estava direitinho, só que encontrava direto com outro revestimento. Essa transição é muito importante, né, para você separar essa função. Então, aqui tem um rodapé fazendo uma função, né, embutido, e depois vai começar um outro revestimento que vai fazer uma outra função. Vamos separar com um perfil bem delicado, tá, gente? A gente não tá falando de um terceiro elemento que aparece muito. O perfil ele é uma coisa muito delicada ali, né? Então é justamente para dar esse acabamento. E uma coisa legal, né? Você estava falando o perfil geralmente a gente usa para separar diferentes materiais. Você estava dando até o exemplo do rodapé. E cada material tem a sua característica e todo material ele dilata e comprime, né? A gente tem temperaturas diferentes ao longo do ano, tem temperaturas que são mais quentes, mais frias, e o material ele está sempre trabalhando. Então o perfil ele ele entra como realmente uma solução super funcional para a gente permitir que esses materiais trabalhem e que realmente a gente não tenha fissuras, rachamentos e a obra, como a gente falou, dure durante muito mais tempo, né? Rachamento, eu acho que tá errado. Eu falei rachamento? Por favor. Rachadura. Uma coisa super legal também dos perfis, que eu acho que a gente também está sempre o tempo todo falando na nossa arquitetura, é que a gente tem muito o conceito de simplicidade, né? Da gente estar sempre tentando fazer o que realmente é essencial para aquela obra. E aí o perfil entra como um papel interessante também, porque ele permite que a gente substitua alguns outros elementos que às vezes estão um pouquinho demais ali, né? Então, por exemplo, um exemplo é uma soleira de mármore. Então a gente pode pegar um perfil, né, e substituir essa soleira de mármore que muitas das vezes tem um piso, aí você vai ver um elemento ali que é essa soleira e depois um outro piso. Então a gente fica grosseiro, a gente pode simplesmente usar esse perfil que ele fica super discreto. Outra solução também que a gente utiliza o perfil, por exemplo, é em banheiros. Então a gente tem aquele box convencional, né, que tem aquela barra em cima, branca, às vezes preta, e aí desce aquele perfil lateral. Muitas das vezes a gente consegue simplesmente embutir esse perfil e você só vai ver o vidro saindo direto da parede. Então, assim, é realmente a gente mostrar o que é essencial e o que realmente vai agregar valor para a arquitetura, né? Eu acho que sofisticação é isso, né? Você tá atento aos detalhes, né? Você deixar aquilo tudo muito delicado, deixar aparecer o que realmente importa, né? Exato. Item número 3, rodapé. Rodapé é um item importante, né? Muitas das pessoas esquecem, né, do rodapé. E assim, esquece que o Pedro quer dizer que às vezes coloca um rodapé lá que não tem nada a ver com a arquitetura, né? Vai lembrar do rodapé só no final. E muitas vezes tem aquele rodapé plástico, né? Então assim, de novo, não tá ligado a dinheiro, né? Muitas coisas, muitos itens não tá ligado a dinheiro. Se você não tem dinheiro, coloca um cordãozinho de madeira bem básico ali, né? Que tá ali conversando com a arquitetura, com o estilo, que funciona muito bem.
Eu acho que um dos principais erros quando a gente fala de alto padrão e rodapé, né, é aquele rodapé clássico que toda casa tem, que é o rodapé de porcelanato, que fica aquele topo aparente, e isso definitivamente não é alto padrão, né? E aí puxa um pouco do item que a gente falou primeiro, né, dos perfis, que é assim, é um rodapé com topo ali grosseiro, aparente. Aquilo não é delicado, não é sofisticado, né? Não mostra que você não se importou com aquilo, né? Então ele tem que estar ali delicadamente, embutido na parede, com um perfilzinho em cima, né? Tem que mostrar que você deu atenção até pro rodapé, né? Exatamente. Eu acho que um rodapé perfeito que a gente utiliza bastante em nossas obras não é o rodapé mais barato. Muitas das vezes até a obra pode ficar um pouco mais cara, mas que a gente acha que traz uma sofisticação. É um rodapé super interessante, que é o rodapé invertido, né? Ele deixa, como a gente falou, nessa questão de usar realmente o que é essencial. Às vezes um rodapé até de poliuretano mesmo, ele fica ali um elemento para fora da parede, né? O rodapé, quando ele é invertido, você não vê rodapé nenhum, você simplesmente vê a parede flutuando, né? Parece que ela está descolada do chão. E assim, gente, isso falando da nossa arquitetura, né? Uma arquitetura contemporânea. Se a gente for implementar isso numa arquitetura clássica, não vai combinar, não vai casar, né? Agora vamos falar de uma arquitetura clássica, então. Um rodapé que seria o ideal, né? Um rodapé de madeira, bonito, né? Que tem uma altura, talvez não precise ser um rodapé tão alto, né? Mas pode ser um rodapé básico ali de 10 centímetros, mas de madeira, que seja interessante. Então, assim, vamos dar valor, né, aos materiais. Não vamos colocar uma arquitetura clássica, que às vezes tem muitos elementos bonitos, colocar um rodapé de poliestileno, né? Não fica legal. E, pessoal, vamos lá ao item número 4, que é um item que eu acho super importante. Na verdade, é o item que eu acho que é o que traz grande diferencial entre uma arquitetura comum e uma arquitetura de alto padrão, que é realmente se atentar aos detalhes, né? A gente vai falar aqui agora de detalhamento. Então... Por isso, só falando uma coisa, é importante contratar um arquiteto. Realmente. Eu acho que os detalhes, eles estão em todos os cômodos, né? Em todos os cantos de uma arquitetura de alto padrão. É realmente ali ter um olhar mais crítico para cada cantinho, cada encontro de material, rejunte, paginação de piso. Isso é super importante, porque é o grande diferencial realmente tá nos detalhes, né? Até uma frase um pouco clichê, mas a gente tem que falar às vezes o óbvio e falar isso, né? Realmente a grande diferença, ela tá nos detalhes. Eu acho que também quando a gente fala de detalhe, de escolher uma almofada às vezes, né? Porque às vezes você escolhe uma almofada com material sintético, né? Totalmente desconexo ali, você prezou pela obra com material, né, natural e tal, beleza? Aí você coloca uma almofada, um material sintético, uma flor de plástico, né? Então esses detalhes são muito importantes. Isso aí matou o projeto, né? Exatamente, matou tudo que você construiu na obra, que você valorizou, você está matando no detalhe, né? Então é importante você ter ali um linho, um tecido, né? Que seja um algodão, né? Vamos de novo puxar, não precisa ser o caro, né? Vamos puxar para o 100% algodão. Então que você tenha ali uma almofada, um tecido numa poltrona, que seja, né, um elemento natural. Vamos valorizar a planta de verdade, né? De novo, você coloca uma planta artificial, você quer parecer ser, mas você não é. Aquilo não é vivo, aquilo morre, aquilo não morre, né? A planta morre, ela renasce, ela abre. Então dá uma outra vida, né? Um outro clima para o apartamento, para casa, enfim. Então vamos se preocupar com os detalhes. E voltando ainda um pouco sobre essa questão do detalhamento, como eu falei, a gente vai falar de detalhes na casa inteira, né? Toda hora que a gente está projetando uma arquitetura de alto padrão, a gente está pensando nos encontros dos materiais, em tudo, assim, ter realmente um olhar crítico para todos os pontos da arquitetura. E aí, dando até um exemplo, a gente tem, né, toda a parte da marcenaria. A nossa marcenaria é uma marcenaria muito detalhada, né? Então a gente se preocupa ali em como a gente vai esconder os fios, em como a gente vai fazer um encontro, né, de um material com a madeira. Então tudo isso é muito importante para a gente ter essa arquitetura. Você consegue identificar, né, quando é uma marcenaria feita, enfim, sem você pensar muito nos detalhes, né? Muito refinamento, ou quando é uma arquitetura uma marcenaria que você vê que é sofisticada, né? E por que ela é sofisticada? Porque ela está com as proporções muito certinhas das ilhargas, os encontros muito bem feitos, né?
Então, isso é muito importante. Isso que a Jo falou, acho que é muito importante. Assim, é realmente ter esse olhar crítico para tudo. Acho que aí tá a grande diferença. E se você não pode pagar uma marcenaria, né, assim, bem planejada, elaborada, isso serve para quando você vai comprar um móvel solto, né? Você perceber ali as proporções, né, os encontros. Então, valorizar. Todo mundo tem um avô, um tio que valoriza, né? Isso aqui é uma madeira boa. Ou isso aqui, olha esse encontro. Muita gente tem um detalhe, né? Uma marcenaria boa. Então é muito importante valorizar isso e não comprar um mobiliário que ele foi feito ali, é muito frágil, né? Foi feito de qualquer jeito, enfim. Item número 5, iluminação. Então vamos falar aqui sobre duas coisas na iluminação, né? Primeiro a gente fala luz branca, luz amarela, e assim, a gente concorda aqui 100% que a luz branca ela traz muito mais aconchego, né? A luz branca não, a luz amarela. A luz amarela, ela traz muito mais aconchego, a luz branca, ela é muito fria, enfim... Conforto mesmo, né? Eu acho que a luz branca, ela realmente... As pessoas têm essa visão de que a luz branca ilumina mais, né? Mas a luz branca a gente deixa ali pro hospital, deixa pro consultório. Onde precisa iluminar muito, né? Na casa você quer estar ali com conforto, exato, né? Uma luz um pouco mais baixa, ou não, às vezes você precisa de uma luz mais alta, mas você tem essas diferentes cenas, né? E aí eu acho que um bom projeto de iluminação, primeiro ele sabe priorizar a temperatura, né? Do projeto, e aí trazer essa luz amarela, às vezes com uma intensidade mais baixa e uma intensidade mais alta, e segundo, sabendo aonde ele vai iluminar. Então, por exemplo, ele não vai iluminar em cima de uma cama, porque aquela luz vai ficar no seu olho, né? Ele não vai iluminar em cima do sofá, porque você tá ali no sofá conversando com outra pessoa, ou vendo uma TV, tem aquela luz no seu olho, né? Ele vai iluminar ali a mesa de centro, que tem os objetos, ele vai iluminar o pé da cama, que tem um banco, ele vai iluminar, às vezes no corredor, ele vai ter um rasgo lateral com uma iluminação indireta para ficar o corredor ele não precisa ser iluminado, você não vai fazer função nenhuma, né? Você não vai fazer trabalho nenhum no corredor. Então ele é um corredor de passagem, para ter uma luzinha ali baixa para você estar indo pro quarto, né? Pode ser uma iluminação mais cênica, né? Uma coisa um pouco mais... Exatamente. O lavabo também, né? O banheiro é uma coisa que você vai se maquiar, o homem vai se barbear. Agora, o lavabo não. O lavabo, ele pode ter uma luzinha mais calma, né? Porque você vai entrar ali bem rápido, enfim. É uma visita que vai entrar, né? Então, acho que quem sabe fazer essa iluminação bem feita, né, tanto de tipologia quanto temperatura, intensidade, isso traz muito uma referência de arquitetura de alto padrão. E aí, ainda falando sobre iluminação, acho que também para a gente realmente trazer esse contraponto, né, o que a gente acha que é alto padrão e o que não é, a gente pode realmente falar sobre as luminárias em si, né? Então, sobre arandelas, pendentes e assim, uma das coisas que a gente definitivamente não usa nos nossos projetos são aqueles lustres, aquelas coisas super com muito brilho, chamativas, né? Isso é uma coisa que a gente não coloca nos nossos projetos. Não é uma regra geral, é uma coisa que realmente a gente acredita. E um item super legal, né? Falando sobre iluminação, que a gente utiliza bastante são as luminárias e os spots no frame. Eu acho que isso traz realmente, a gente está falando de acabamento, né? Pode até colocar algumas imagens aqui. O spot no frame, ele nada mais é do que um perfil, né? Que você coloca ali ele no gesso e aí ele fica de uma forma muito sutil. Você praticamente não vê o spot. Ele não tem o nome justamente já diz, né? No frame, porque ele não tem moldura. Então a gente gosta bastante de utilizar esse tipo de spot, não só spot, mas como os perfis também. A gente tem um perfil slot e que traz essa sofisticação e refinamento para a sua iluminação. Porque esse é um item que não é isso, de novo, né? Não, a gente não precisa chamar atenção para ele. Então, o spot ali discreto, embutido, né, no frame que o Pedro está falando, é muito melhor do que você ter um spot bruto, né, que vai às vezes chamar muito mais atenção do que a poltrona, que tem que chamar atenção, né, porque ela vai estar ali gritando. Então, é importante você deixar isso tudo mais alinhado, refinado, delicado. Né? O spot no frame é legal porque parece que você fez um rasgo no próprio gesso, assim, né? Parece que você cortou o gesso e colocou o spot ali em cima, ele fica super discreto.
é bem legal. Mas você só consegue fazer isso se a sua iluminação, né, se o seu gesso... Se você tiver gesso. Para sobrepor, aí tem outras soluções também. Item número 6, a preocupação com os fios aparentes, né? Importantíssimo. Numa casa de alto padrão, né, numa casa sofisticada, você não vê aquele monte de fio. De novo, vamos dar atenção ao que realmente importa. Um fio aparecendo, poxa, ele não tem importância nenhuma, é feio, né? Ele fica ali todo desengonçado, né, preto, chama atenção. Eu acho que dá totalmente a noção de que você não pensou naquilo. É isso. Você realmente não deu atenção aos detalhes, como a gente está falando aqui, né? Você simplesmente colocou uma tomada ali, a televisão chegou lá, mas e os fios da net, e os fios da sua... do seu HDMI que vai chegar em outro equipamento, aquilo tudo vai ficar aparecendo realmente? E a gente poderia fazer um vídeo só disso, porque como o Pedro falou, para TV a gente tem uma forma de esconder os fios, que a gente faz uma estrutura por dentro da parede, a gente coloca um conduíte dentro da parede, né, chegando no aparelho da net, então esse caminho da TV até o aparelho, a gente faz por dentro da parede. Quando é uma mesa de trabalho, às vezes a gente faz uma calha, às vezes a gente faz um fundo falso embaixo da mesa. Então tem diversas formas de você fazer isso, pela marcenaria, pela obra, que você mostra que você se preocupou com isso e que fica ali tudo muito limpo, né? Nada fica aparente, os fios não ficam aparentes. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente falou sobre diversas coisas que a gente aplica nos nossos projetos. A gente está aqui no nosso canal sempre realmente fazendo e falando o que a gente realmente faz nas nossas obras. E se você quer ver mais assuntos como esse, fala aqui, deixa aqui no comentário que a gente vai produzir cada vez mais assuntos. Eu acho que a gente tem muito o que falar ainda sobre arquitetura de alto padrão. A gente trouxe aqui 6 itens, mas eu acho que tem uma infinidade de assuntos que a gente ainda pode falar. Não, eu acho que a gente tem 6 itens aqui para vocês terem uma noção geral do que pode deixar a sua casa, né, mais sofisticada. Mas para cada item desse a gente pode se aprofundar. Então, se vocês quiserem ouvir mais sobre o item 1, item 2, item 3, deixa aqui nos comentários, que a gente vai, assim, ler os comentários com muita calma, a gente vai considerar. Isso pra gente é muito importante, esse feedback, né? Ver se vocês estão gostando ou não, o que vocês querem ouvir. Às vezes a gente aqui tá no assunto dentro desse mundo, né? Mas vocês que são leigos, às vezes a gente acha que vocês não querem saber de algum assunto e vocês querem. Então, esse feedback é muito importante. Curtir aqui pra gente é muito importante pra gente ver, né, como tá o nosso alcance, o nosso engajamento, tá? E se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês serem informados dos próximos vídeos, tá bom? É isso, pessoal. Então, obrigado e até o próximo vídeo.